Saúde em Dia. Oferecimento Indaiatuba Hospital. Fórmula Academia. E Laboratório Doutora Edna Jaguaribe. Está começando mais um Saúde em Dia. Hoje recebo o Dr. Gustavo, médico urologista, e vamos conversar sobre um assunto de muita importância, que é a vasectomia. Você é homem que já tem os seus filhos, já fez o seu planejamento ou por algum motivo não pretende ter mais filhos, a vasectomia é um método que te deixa seguro em relação a isso. Dr. Gustavo, o que é a vasectomia? Olá a todos. A vasectomia é um procedimento cirúrgico realizado via ambulatorial para tornar o homem estéril e não ter mais filho. Perfeito. E normalmente, qual que é a duração desse procedimento? Quanto tempo leva? Teoricamente, o procedimento em si é relativamente simples. São uma anestesia local. O procedimento leva em mais ou menos uns 30 minutos. Terminando o procedimento, o paciente já vai embora para casa. Ele fica 5 dias de repouso, aproximadamente. Tem que ficar alguns dias de abstinência sexual e sem atividade física, e gradativamente ele vai voltando para a rotina normal dele depois. Ele vai usar alguma medicação, um analgésico, um anti-inflamatório, eventualmente a gente dá um antibiótico, mas é um procedimento simples que é feito via ambulatorial, sem sedação nenhuma. São 2 cortezinhos pequenos, às vezes alguns médicos fazem um corte um pouquinho maior, mas é um procedimento que faz ambulatorial. Existe um enquadramento, uma legislação, leis para enquadrar esse homem a ser um candidato à vasectomia. Quais são elas, doutor? Ótima pergunta, é uma pergunta muito frequente no consultório. Existe uma lei federal para tornar o homem estéril, e essa lei ela define que o homem que está apto a realizar a vasectomia é o homem que tem 25 anos ou 2 filhos. Então, teoricamente, qualquer homem que se encaixe dentro desses critérios, ele está autorizado a realizar a vasectomia, que é um procedimento cirúrgico que vai tornar ele estéril definitivamente. E depois de quanto tempo feito a vasectomia, esse homem já pode ter uma vida sexual segura sem gerar o risco de gravidez? Ótima pergunta também. Isso daí é bastante perguntado, tem muita dúvida dos pacientes. Como eu particularmente faço, o paciente faz o procedimento da vasectomia, ele vai se recuperar em mais ou menos de uma semana, gradativamente ele volta para a atividade, ele fica 2 semanas sem atividade sexual, daí eu oriento ele que ele já pode voltar a ter atividade sexual, mas ele não vai estar liberado ainda para ter relação desprotegida, porque ainda vai ter o risco de engravidar. 2 meses depois, ou mais ou menos 25 ejaculações após a vasectomia, ele vai fazer um exame de espermograma, e esse exame de espermograma vai mostrar se vai ter espermatozoide ou não no ejaculado dele, no sêmen dele. E isso vai definir se ele vai estar liberado ou não. Uma outra dúvida muito frequente que os pacientes têm é a respeito daquela vasectomia, que o paciente fez a vasectomia e depois de alguns anos acabou tendo filho. Isso daí é uma coisa que existe na literatura, sim. É uma coisa que chama recanalização espontânea, é extremamente raro. A literatura diz mais ou menos que ocorre um caso a cada 2.000 vasectomias. E o que eu tento tranquilizar os pacientes é o seguinte: eu falo assim, vasectomia existem várias técnicas de ser feito. Eu particularmente uso várias técnicas juntos para diminuir ainda mais esse risco. E geralmente quando ocorre essa recanalização, ela acontece nos primeiros meses. Então, eventualmente, o paciente vai fazer esse espermograma 2 meses após o procedimento. Ele eventualmente fazendo um outro espermograma alguns meses depois é o suficiente para ele estar tranquilo, não ter mais risco de engravidar.
Uma outra pergunta que a gente recebe e acabei recebendo antes do nosso programa aqui, eu acho bem interessante. Eu fiz a vasectomia, se passaram 10, 15 anos, por algum motivo eu quero reverter essa cirurgia para ter novos filhos. Isso é possível, doutor? É possível sim. A vasectomia não impede o homem de ter filhos no futuro. Basicamente, existem duas alternativas. Existe a reversão da vasectomia, que daí é um procedimento, uma cirurgia muito maior, requer uma complexidade um pouco maior. E, eventualmente, uma coisa que eu sempre falo para os pacientes, o paciente que tem vasectomia e que deseja eventualmente ter filho de novo, ele tem que procurar um especialista de infertilidade ou de reprodução humana, porque nessa situação a gente tem que estudar o casal. Não adianta nada o paciente fazer a reversão da vasectomia se a esposa tiver uma idade avançada, tiver uma reserva ovariana baixa ou tiver outro fator que cause a infertilidade daí da parte da esposa. Eventualmente, o que é muito comum que a gente faz também é uma punção no epidídimo, que eventualmente o paciente vai para uma fertilização in vitro. Então, ele tem essas duas opções: a reversão da vasectomia ou um tratamento de fertilização in vitro. Quem vai decidir qual dos dois caminhos que o paciente vai é um médico especialista em reprodução humana. Doutor, mais alguma questão para o público em casa? Eu acho que assim, o paciente tem um mito que existe, que é muito comum que a gente vê os homens comentar, às vezes, não quero fazer vasectomia porque eu já ouvi falar que perde a virilidade ou potência sexual. Isso daí é um mito, não existe, não tem fisiologicamente nenhum comprometimento que possa existir tanto no desejo sexual quanto na potência sexual. Isso é um mito que existe aí, mas que não tem fundamento nenhum. É um procedimento bem tranquilo, muito mais tranquilo do que a esterilização feminina, que é uma cirurgia maior, exige uma recuperação muito maior da mulher. O procedimento da vasectomia é simples, é rápido, a recuperação é rápida e ele atinge a esterilidade do paciente em 100% dos casos. Doutor, obrigado. O programa está terminando. Queria agradecer um conteúdo riquíssimo, esclarecedor ao público. E lembrando dos nossos canais, o Facebook. Você perdeu algum programa, quer fazer uma revisão? Dá uma olhada lá que você consegue acessar todos. O Instagram, com conteúdo também muito rico, com vários temas. E o podcast, Spotify, esse conteúdo dos programas em áudio para você salvar na sua mídia, telefone, computador e acessar aonde quiser e quando puder. O programa Saúde em Dia vai ficando por aqui hoje e a gente se vê numa futura ocasião. Tchau! Saúde em Dia. Oferecimento: Indaiatuba Hospital, Fórmula Academia e Laboratório Doutora Edna Jaguaribe.